E se fosse possível ativar agora mesmo a mentalidade que molda os milionários? Não apenas imitando comportamentos externos, mas compreendendo como pensam diante da pressão, como sentem quando o mundo desacredita, como reagem ao silêncio das circunstâncias. E se essa estrutura mental não fosse algo distante a ser aprendido, mas uma força ancestral já presente dentro de você, oculta sob camadas de medo, rotina e condicionamento, esperando apenas o comando certo para despertar e assumir o controle. Napoleão Hill, ao mergulhar nos bastidores da trajetória dos maiores realizadores da história, revelou um fundamento imutável. Toda forma de riqueza nasce da decisão alimentada por desejo ardente. Não se trata de vontade tímida ou expectativa fraca, mas de força que consome hesitação e transformação em tensão em urgência, algo que move o corpo antes da mente racional processar. Isso não vem da sorte, nem do acaso. Vem de consciência desperta, de convicção profunda, de alinhamento com algo maior que o próprio ego. Toda a realidade extraordinária começa no invisível. Esse fogo já está presente em você, mesmo que adormecido. Mas ao longo do caminho foi silenciado por vozes externas que condenaram o querer como pecado e travestiram a ambição de arrogância. Disseram para não desejar tanto, para não se destacar demais, para não incomodar quem se acomodou. E sem perceber, você começou a desejar pouco, a sonhar pela metade, a contentar-se com migalhas. Mas o desejo verdadeiro não é ruído, é chamado. Não é egoísmo, é direção. Toda alma que foi chamada para crescer carrega essa centelha e precisa honrá-la. Quando essa força volta a ser sentida, tudo muda, a postura muda, a respiração muda, as decisões deixam de ser empurradas pelas circunstâncias e passam a ser conduzidas pela clareza de quem já enxergou o destino. Desejo ardente não espera garantias, constrói caminhos. Não precisa de testemunhas, apenas de compromisso. Quando o corpo, pensamento e sentimento se alinham a esse fogo, a vida começa a ceder espaço. O externo começa a refletir o interno, porque nenhuma força no mundo é capaz de resistir a uma mente que já decidiu não recuar. Está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Mas nem toda batida abre portas, algumas mãos apenas encostam, algumas vozes apenas murmuram, mas existe batida que carrega autoridade, que não implora, que ordena. Essa batida nasce do desejo que virou certeza, do fogo que se recusa a apagar. Quando sua identidade se alinha com essa força, a porta não apenas se abre, ela se rende, porque o mundo responde àqueles que decidiram arder por dentro até que o impossível se curve. Se resultados ainda não chegaram, não é por falta de esforço, nem por ausência de talento. A causa está na identidade que conduz seus dias, construída para obedecer, para não incomodar, para sobreviver. Enquanto essa versão adestrada continuar no comando, toda tentativa de crescer será sabotada por pensamentos invisíveis. Aqueles que parecem proteger, mas paralisam, que soam razoáveis, mas alimentam a estagnação. O erro não está na ação, está na origem da ação. Uma mente treinada para não prosperar repele qualquer forma de abundância, mesmo sem perceber. Desde cedo, você ouviu que desejar demais era perigoso, que crescer rápido era arriscado, que riqueza era privilégio de poucos. Disfarçaram o medo de ambição com frases decoradas, associaram sucesso à corrupção, realização à vaidade, prosperidade à perda de valores. E assim, implantaram códigos que ainda hoje ecoam. Não exagere, não se iluda, melhor pouco e certo.
Essas frases se tornaram algemas mentais e, enquanto estiverem ativas, todo plano encontrará resistência, todo avanço parecerá ameaça, toda vitória trará culpa disfarçada de prudência. Essa identidade domesticada se camufla de lógica, diz que está protegendo, mas está sufocando. Pede cautela quando precisa coragem. Prega equilíbrio onde deveria haver expansão. Mas não existe construção sem ruptura. Aquele que foi instalado para conter precisa ser removido para liberar. Não se vence um sistema sendo gentil com ele. A antiga versão precisa ser descartada com firmeza, para que o espaço interno seja ocupado pela mente que não negocia destino, apenas o impõe. Agora declare com firmeza: eu escolho reinar com desejo. Eu escolho reinar com desejo. Essas palavras não pedem permissão, elas não consultam o passado, elas abrem caminho, porque quem fala com convicção começa a alterar o ambiente ao redor, e essa frase não vem de fora, nasce do centro do seu poder pessoal. Ela não precisa ser explicada, basta ser dita, basta ser sentida. E se for mantida, começa a transformar o invisível. A cada vez que a velha identidade tenta retornar, lembre-se de que ela não carrega autoridade sobre sua nova decisão. Você já sabe demais para voltar, já sentiu o fogo para fingir que ele não existe. Agora é a fase da permanência, da firmeza silenciosa. E essa postura abre portas que sempre estiveram ali esperando por alguém que tivesse coragem de bater com força. Nada muda de verdade, enquanto o que você pensa continua sendo comandado pelo que foi instalado no passado. A mente humana não responde à inspiração passageira, ela obedece ao que é repetido com emoção. Todo pensamento que entra repetido pela mesma porta acaba se tornando lei, e essa repetição, for involuntária, será dominada por medo, escassez, culpa e limitação. O desejo ardente precisa ser alimentado como fogo sagrado, porque sem repetição, até mesmo o mais forte propósito se apaga diante da distração e da dúvida. Existe uma escolha simples, mas poderosa: comandar a própria mente antes que o mundo o faça por você, antes que o dia comece, antes que a rotina te engula. Declare em voz firme hoje: hoje minha identidade constrói abundância. Hoje minha identidade constrói abundância. Repita isso não como esperança, mas como certeza. Faça isso antes que o medo desperte, antes que as velhas vozes internas comecem a sussurrar. Cada afirmação clara, dita com convicção, planta raízes na estrutura invisível da sua mente, e cada raiz nova enfraquece o sistema antigo. Esse é o verdadeiro poder de um ritual. Não se trata de mágica, nem de superstição. Trata-se de assumir controle sobre aquilo que constrói a sua identidade. Uma rotina diária de afirmações, visualizações e movimentos conscientes tem mais força do que qualquer curso teórico, porque o que é vivido internamente com intensidade transforma o que é vivido externamente. Não basta conhecer o caminho, é preciso trilhar esse caminho todos os dias, mesmo sem plateia, especialmente sem plateia. Os maiores realizadores da história entenderam isso: disciplina vence motivação. Quem se move apenas quando sente vontade permanece escravo da oscilação emocional. Mas quem constrói rotina firme, conectada ao próprio propósito, cria força acumulada. Repetição é o que separa o amador do mestre, o impulsivo do decidido. O que você diz, pensa e visualiza com consistência passa a ser interpretado pelo seu cérebro como realidade. E quando isso acontece, você começa a agir em total alinhamento com aquilo que antes era apenas intenção. A realidade visível sempre segue a estrutura invisível. Sua mente é o canteiro onde a colheita futura já começou a germinar.
A cada frase afirmada com emoção, a cada imagem mental carregada de verdade, você acelera a manifestação daquilo que já existe no plano espiritual. E o mundo físico, mais cedo ou mais tarde, responde àquilo que você decidiu sustentar dentro de si. Agora é hora de intensificar esse fogo, de transformar a repetição em identidade e identidade em destino. Existem dias em que nada parece acontecer. Você repete suas afirmações, mantém os rituais, cumpre o que prometeu a si mesmo, mas o mundo lá fora permanece silencioso. E nesse lugar que muitos desistem, não por falta de capacidade, mas por não entenderem o tempo da construção invisível. Enquanto você age, o universo testa. Ele não responde de imediato à tentativa, ele responde à permanência. O que parece ser a ausência de resposta é, na verdade, um processo de fortalecimento interno. Fé sem evidência é o que separa quem deseja de quem realmente está pronto para receber. Quem cultiva a visão verdadeira não exige provas, manifesta a direção. Não abandona a semente porque a colheita está invisível, continua regando mesmo sem ver sinais. O desejo ardente precisa aprender a caminhar sem plateia, a declarar sem retorno imediato, a agir sem aplausos. Esse é o campo onde os poucos avançam e os muitos recuam. Quando tudo está quieto, quando ninguém vê, quando nenhum sinal aparece, é exatamente aí que o milagre começa a se formar. O silêncio não é ausência de resposta, é espaço para a maturação. Cada palavra declarada, cada hábito sustentado, cada decisão alinhada com sua nova identidade funciona como tijolo invisível na construção da realidade. Muitos abandonam essa obra porque esperam gratificação imediata. Mas você não foi chamado para migalhas. Você foi moldado para a abundância, e a abundância exige estrutura interior. A demora que você sente é, na verdade, o universo montando os bastidores do que você declarou. A Bíblia ensina: a fé é a certeza do que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Isso não é metáfora, é código. Não se caminha com fé porque tudo está claro. Caminha-se com fé porque a visão já foi aceita como verdade dentro da alma. Cada passo invisível cria solo firme, e quem decide andar a si mesmo sem sinais constrói autoridade espiritual, porque fé real não é passiva, é movimento sem garantia. Permaneça mesmo quando parecer inútil. Continue mesmo quando tudo disser para parar. Mantenha o ritmo mesmo diante do nada. Porque o invisível é solo fértil e os resultados só se manifestam para quem planta sem dúvida. Você não foi esquecido. Você está sendo preparado. A força verdadeira de um desejo não está no quanto ele emociona, mas no quanto ele disciplina. Não basta sentir vontade de mudar, é necessário sustentar decisões quando ninguém está olhando, quando os aplausos se foram, quando o cansaço bate. As maiores transformações não acontecem no palco, acontecem no escuro, onde só a sua consciência observa, onde ninguém exige, mas mesmo assim você entrega. E nesse território que nasce a autoridade de quem está pronto para viver o que pediu. A repetição diária, sem plateia, sem aplausos, sem testemunhas, é isso que sela a nova identidade. Cada manhã em que você declara seu propósito, mesmo sem estar empolgado, cada noite em que você reafirma sua visão, mesmo sem ver progresso, fortalece o código que está reescrevendo a sua mente. Há um momento em que o ritual deixa de ser esforço e se transforma em marca. A disciplina, quando mantida, vira parte do que você é, não algo que você faz. Agora, escreva nos comentários: eu avanço mesmo quando ninguém vê. Eu avanço mesmo quando ninguém vê. Essa frase
não precisa ser explicada, ela permanece àqueles que entenderam que o movimento interno vem antes de qualquer manifestação externa. O mundo respeita quem não negocia a sua prática diária, quem faz no escuro aquilo que muitos fingem no claro, quem se mantém aceso sem precisar ser visto. A realidade futura será fiel ao que está sendo construído agora, e o agora é o espaço mais negligenciado pelos que fracassam, porque eles esperam sentir antes de agir. Mas quem está pronto para a abundância já entendeu. Primeiro vem a decisão, depois a confirmação. Primeiro vem o movimento, depois o reconhecimento. E isso só é possível para quem não quebra o pacto com o próprio fogo. Continue, mantenha, repita. Você não precisa de mais motivação, precisa de repetição sustentada, de presença interior, de um pacto com a versão de si que não recua. Porque quando isso estiver estabelecido, o que parecia distante se tornará inevitável. Desejo sem ação é fogo contido em vidro, ilumina por instantes, mas não aquece nada. Para transformar intenção em conquista é preciso mais do que intensidade, é preciso movimento. Não qualquer movimento, mas aquele que não espera estar pronto, que não depende de segurança, que não pede sinal. Aquele que nasce da certeza de que a construção só começa quando o corpo obedece à mente e a mente obedece à alma. Muitos seguem travados porque aguardam o momento ideal, como se algo externo fosse dar a permissão que nunca virá. O sucesso não surge da espera, surge da marcha constante, do avanço sem mapa completo, do passo que é dado antes que a ponte apareça. Quem vive grandes viradas entendeu que a ação precisa acontecer mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com resistência. Porque o medo cede quando encontra movimento. A dúvida se curva diante da repetição. A existência desmorona diante da persistência. Não existe substituto para a ação, para se declarar, visualizar, repetir. Mas se não houver movimento físico, tudo morre no campo da intenção. A alma só reconhece como verdade aquilo que o corpo executa. Quando sua fala, seu gesto e sua presença estão em coerência com a visão, a realidade começa a se alinhar e se moldar à sua realidade interior. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o campo que emite sinais. Quem age sem esperar resposta externa se torna magnético. Quem age sem esperar resposta externa se torna magnético. Porque essa pessoa já carrega autoridade, já decidiu ser, já estabeleceu que não volta, e esse tipo de identidade é tão raro que o universo passa a conspirar por coerência. A realidade começa a ajustar portas, pessoas, caminhos e oportunidades, porque aquilo que se move por dentro se torna impossível de ignorar por fora. Não pense em como chegar, apenas avance, porque o caminho só aparece para quem pisa. O desejo ardente não veio para ser contemplado, veio para ser encarnado. E a encarnação acontece quando o pensamento vira ação, dia após dia, sem hesitação. Tudo o que foi feito até agora, as declarações, os rituais, a disciplina invisível, os passos silenciosos, não estão apenas mudando seus resultados, estão refazendo sua essência. Você não é mais conduzido por circunstâncias, é você quem passa a conduzir. Não se trata mais de buscar aprovação ou esperar sinais. Você agora cria caminhos, cria sinais, cria realidade, porque sua identidade foi reconstruída e identidade sólida molda o ambiente ao redor. Esse é o ponto que poucos compreendem. A abundância não vem de fora, ela é de quem você decide ser. Quando a mente se alinha ao propósito e ao desejo ardente, as decisões deixam de ser influenciadas por medo. Os passos se tornam mais firmes. As palavras carregam mais peso.
o corpo inteiro vibra em outra frequência. A abundância, então, não chega como algo que você persegue, mas como resposta inevitável à presença que você se tornou. A verdade mais profunda é que esse desejo que arde aí dentro não nasceu do nada. Ele foi colocado por algo maior para se lembrar da missão que você carrega. A vontade de crescer, de prosperar, de multiplicar. Não é ego, é direção espiritual. Está escrito: a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12:48. E você já recebeu muito, consciência, visão, poder de escolha. Agora é hora de honrar tudo isso com disciplina, com presença, com ação decidida. Você não está mais esperando mudança, você é a mudança. O ritual já não é esforço, é rotina. A repetição já não é peso, é semente. A disciplina não é castigo, é liberdade. E o que antes parecia inalcançável agora se aproxima com naturalidade. Porque quando a verdade interna se torna inegociável, o mundo externo se curva diante dela. Continue alimentando esse fogo, porque quando ele se mantém aceso, tudo ao redor se aquece. E a pessoa que mantém essa chama acesa por tempo suficiente, inevitavelmente atrai tudo o que antes parecia distante. A versão antiga já não existe mais, foi substituída por alguém que decidiu se levantar no silêncio, manter o foco na ausência de sinais e declarar firmeza mesmo diante da dúvida. Agora, você não caminha como quem espera permissão, você se move como quem já carrega autoridade. E tudo aquilo que parecia distante agora está apenas aguardando sua chegada. Porque quem decide sustentar desejo com disciplina, inevitavelmente se transforma na própria resposta. Se esta mensagem acendeu algo dentro de você, não pare aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele é a próxima chave para aprofundar essa jornada. Assine o canal TV Fazenda e continue explorando os mistérios da mente e da alma. Você não está começando do zero. Está prosseguindo com fogo.